E aí pessoal, agora pegando aqui onde o Matheus deixou, a gente vai continuar estudando um pouquinho sobre a refração da luz, certo? Vamos só dar uma recapitulada rapidinho sobre o que é que acontece. A gente já estudou que quando eu tenho um raio de luz que está incidindo em um meio e chega em outro meio, o que acontece é que quando eu estou no meio menos refringente, que é o ar, por exemplo, e eu vou para o meio mais refringente, que é a água, a tendência é que esse raio se desvie, como está desviado aqui, se aproximando da reta normal, que é essa reta aqui, que é perpendicular à separação entre os dois meios, certo? E aí a gente sabe também que normalmente essa trajetória da luz é uma trajetória retilínea, mas essa trajetória só tende a ser retilínea se tiver em um meio homogêneo. Como assim? Um meio que tem todas as suas características iguais em toda parte, como por exemplo o ar aqui na superfície terrestre, a água e por aí vai. Como o Matheus explicou, por exemplo, quando a gente está aqui na superfície terrestre e vai, por exemplo, lá para o Chile, nas montanhas de não sei o que, onde a altitude é enorme, o ar daqui tem uma diferença para o ar de lá. O ar de lá ele tem menos oxigênio, as moléculas são mais dispersas porque a altitude é maior. Então a gente vai ver que existem fenômenos que acontecem por causa dessa diferença, dessa heterogeneidade dentro de um meio. Certo? A gente vai fazer um experimento um pouco diferente, que é o seguinte: a gente tem antes a mesma coisa, que é uma camada de ar, sendo que aqui embaixo, nessa camada, digamos que de água, por exemplo, não é uma camada constante de água, não é uma camada homogênea. Digamos que aqui nessa camada, aqui em cima seja água, mas aqui embaixo tenha misturado, por exemplo, açúcar, ou alguma coisa assim. Então aqui embaixo está mais concentrado com açúcar, e aqui em cima tá mais concentrado, tem mais água, certo? Então a propriedade do líquido na parte de cima é diferente das propriedades do líquido na parte de baixo. Então o que é que vai acontecer? Eu tenho raio incidindo aqui com um certo ângulo de incidência, certo? Sendo que quando ele passa de um meio para o outro, quando ele passa do ar para a água, por exemplo, ele vai sofrer refração. Como a gente sabe, ele vai se aproximar da minha reta normal, ele vai sofrer um desvio. Sendo que o que acontece? A partir do momento que ele chega nesse ponto aqui, a água que tem aqui, vocês podem ver que já está um pouquinho mais escura do que a água que está aqui em cima. Então já está com propriedades diferentes. Então, aqui ele vai sofrer refração de novo, e ele vai se inclinar um pouquinho mais. Quando ele chegar aqui embaixo, a água que está aqui já não é a mesma água que está aqui, então ele vai sofrer refração de novo, e ele vai continuar sofrendo refração conforme ele vai indo para um ambiente cada vez mais diferente. Vocês percebam que quando eu estou no meio homogêneo, a tendência é que a luz faça um caminho reto, mas quando eu estou no meio heterogêneo, certo? Um meio que muda suas características conforme vão mudando a profundidade, assim, ao longo do caminho da luz, a gente percebe que a luz sofre uma curva, ela não caminha mais em uma direção reta. E por que essa curva acontece? Justamente por causa da refração, certo? E como é que a gente pode fazer para ver isso a olho nu? Como é que a gente pode experimentar? É um experimento que vocês podem fazer na casa de vocês, que é o seguinte: vocês vão precisar de, para simular um meio heterogêneo, um aquário, um monte de açúcar, um monte de água e um raiozinho laser daqueles que você compra no centro para apontar para as coisas, para fazer seu gato correr atrás ou alguma coisa assim. Certo? O que é que você vai fazer? Você vai pegar esse seu aquário ou qualquer recipiente grande o suficiente que seja transparente também, vai encher de água, derramar um monte de açúcar até deixar o fundo todo preenchido e você vai esperar um dia inteiro. Você vai esperar a açúcar se misturar com a água, vai esperar o açúcar descer, porque vai ficar mais parte embaixo, né? Quando você está fazendo Nescau, que você mistura, o açúcar fica misturado com o Nescau inteiro, né? Sendo que na parte de baixo o açúcar está mais concentrado do que na parte de cima. Então virou ali um meio heterogêneo. É isso que você quer que aconteça. Você vai dar o tempinho aí, as 24 horas, para que isso aconteça, certo? E aí depois disso, eu vou mostrar aqui 2 vídeos do Manual do Mundo, certo? Que vão mostrar o que acontece tanto na refração no meio homogêneo quanto no meio heterogêneo, e vocês vão ver a diferença do que acontece nesse experimento, certo? Então, começando com o meio homogêneo, certo? Então a luz deve caminhar em linha reta. Aqui eu só tenho um aquário com água normal, sem água com açúcar, certo? Se eu jogar a luz exatamente a 90 graus, você vai ver que não acontece nada. Então a primeira coisa que vocês têm que perceber percebam que quando o raio ele incide formando um ângulo de 90 graus com o dióptro, que é essa linha que separa um meio do outro, que é a linha da água, não acontece refração, não está acontecendo desvio algum, certo?
Mas se eu começar a diminuir esse ângulo, a luz vai começar a mudar de direção. Ela faz uma espécie de uma dobra. E essa dobra é feita... E aí o que acontece? Quando você vai inclinando mais essa luz, a refração tende a ir aumentando, tá vendo? Quanto mais inclinada que tá, mais inclinada vai ser a minha refração. Em direção ao meio que tem maior índice de refração. Ou seja, você está vendo aqui que a luz está dobrando mais em direção à água, como se ela estivesse fugindo do ar. Agora aqui já é na água com açúcar, certo? Vocês podem ver que aqui está até um pouco mais turvo do que essa parte de cima, ou seja, essa parte de baixo. O chão está saturado de açúcar, essa parte de baixo aqui está mais concentrada que a parte de cima de açúcar, e vocês vão ver o que é que vai acontecer. Vocês puderam ver aí que quando ele vai passando a luz de cima para baixo, dá para perceber que na parte de cima ele tende a ficar mais retinho, mas conforme ele vai abaixando e vai mudando as características do ar, fazendo essa a luz vai fazendo essa trajetória mais curva, certo? E outra coisa aqui que ele vai mostrar, que eu vou explicar um pouquinho mais depois, é o seguinte. Se eu colocar o laser na água de cima para baixo, ele dobra na hora de entrar. E se eu tentar tirar o laser da água de baixo para cima, ele não sai. Olha só como o laser... Vocês estão vendo que quando ele tenta sair da água para o ar, ele não está sendo refratado. O laser não está passando aqui para o ar, ele está sofrendo uma coisa chamada reflexão total, que o Matheus já falou, né, que a gente vai ver mais já já, tá certo? Então, isso aqui foi só para explicar. Aqui é a parte do experimento da água com açúcar, que vocês puderam ver que a luz aqui realmente fica curvada, estão vendo? Nessa parte de baixo tem mais açúcar, na parte de cima não tem tanto açúcar assim. Por isso que é um meio heterogêneo, e isso faz com que a luz sofra sucessivas refrações e caminhe numa trajetória curva, tá certo? Agora a gente vai ver o que acontece na refração quando a gente está trabalhando em lâminas com faces paralelas. O que são essas lâminas com faces paralelas, por exemplo? Uma lâmina com faces paralelas pode ser, por exemplo, isso aqui, que é um pedaço de uma tampa de vidro de uma mesa, ou qualquer coisa de vidro que tenha uma certa espessura e você coloque alguma coisa por trás e veja aqui pela frente. Vocês vão ver que o que vai acontecer vai ser esse desvio aqui. Aqui eu estou vendo o lápis normalmente, né? Quando eu vejo através dessa lâmina que tem faces paralelas, você pode ver que tem uma distorção que não muda o formato do objeto, mas parece que você deslocou ele um pedacinho, parece que você deslocou ele um pouquinho. E o que a gente vai estudar é por que esse deslocamento acontece, e a gente vai aprender a calcular qual vai ser esse deslocamento, certo? Coisa que vocês têm que perceber é que aqui o raio só se desvia nessa parte de dentro, no resto ele continua como se nada tivesse acontecido, certo? Então vamos lá. Aqui a gente tem um esqueminha do que é que acontece. Vamos lá. Vamos ver aqui o que acontece com o raio indo do objeto até o olho do nosso observador. O raio vem aqui numa certa trajetória, até que ele bate nessa lâmina aqui, que eu estou no A, certo? Então, meio N1 é esse meio aqui do A, e o N2 é maior que o N1, ou seja, esse meio aqui é mais refringente. Então, a tendência é que o meu raio se aproxime da linha normal. Então, vamos lá, ó. Tá chegando aqui o meu raio. Como ele entrou em um meio diferente, ele vai se aproximar da reta normal. O ângulo que era I virou um ângulo menor, R. E aí tá entrando. Chega um momento em que esse raio vai querer sair do vidro, né? E aí, quando ele sai, ele vai do meio N2, que é um meio mais refringente, para o meio N1, que é um meio menos refringente. Então, a tendência dele é se afastar da reta normal, certo? E aí, percebam que essa linha aqui é paralela a essa linha aqui, porque eles estão no mesmo meio, certo? E as retas normais estão paralelas. Então, o que é que acontece? Como é que eu faço para ver o que é que o meu observador vai enxergar? Eu prolongo a linha que vai do olho até o objeto, né? Então, se eu prolongar isso aqui, ó, o que ele vai ver vai ser uma imagem virtual aqui dentro do vidro, certo? Por mais que o meu objeto não esteja dentro do vidro. E vocês percebem que existe uma certa distância entre o raio verdadeiro e o raio que eu vou estar enxergando, certo? E o que a gente vai aprender a fazer é a calcular
essa distância. Tá bom? Então vamos lá. Para calcular essa distância, a gente vai precisar usar um pouquinho das relações trigonométricas, tá? E aí eu já vou puxar elas aqui. Primeira coisa, o que a gente vai querer calcular vai ser esse desvio lateral, que é a distância perpendicular entre essa reta aqui e essa reta aqui, tudo bem? E para isso, eu vou precisar usar relações trigonométricas. Então vamos do começo. Aqui eu tenho duas retas. Essas duas retas elas estão separadas por um vértice e eu tenho um ângulo aqui e esse ângulo todinho aqui. Esse ângulo aqui é o I e esse ângulo aqui todo de baixo é o ângulo R, mais esse ângulo D aqui que foi o ângulo desviado, certo? O que é o ângulo desviado? É a distância, é o ângulo entre essa retinha tracejada aqui, que é para onde eu estou vendo, até por onde o raio passa, que é essa linha aqui preenchida, certo? Então, o ângulo de refração mais o ângulo desviado, por esses dois serem opostos pelo vértice, esse aqui é igual à soma desses dois, certo? Então vamos lá escrever isso aqui. O ângulo I, que é esse ângulo todo, é igual ao ângulo R mais o ângulo D, tá certo? E eu quero deixar o ângulo D isolado. Para fazer isso, o que eu faço? Eu deixo ele sozinho de um lado. Eu vou passar o R para lá e vou deixar o D sozinho e vou ajeitar, deixar tudo mais organizadinho. No final das contas, o D é igual a esse ângulo todo, tirando esse pedacinho aqui, tá certo? E aí, feito isso, eu só quero lembrar vocês como é que funcionam as relações trigonométricas. Relações trigonométricas porque elas funcionam no triângulo, tá bom? Eu tenho aqui um triângulo retângulo, tem que ser um triângulo retângulo. E o que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, certo? Então aqui eu tenho o meu ângulo de 90 graus, que é representado por esse quadradinho aqui, e eu tenho o meu seno, cosseno e a tangente desse ângulo aqui, que é o ângulo que eu resolvi trabalhar. Esse zerinho aqui, que parece um zero, se chama θ, certo? Então vamos lá, para as relações. Quais são as partes do triângulo retângulo primeiro? Eu tenho hipotenusa, dois catetos. Um cateto é o cateto oposto, o outro cateto é o cateto adjacente. Como é que funciona a hipotenusa? No meu triângulo só vai ter um ângulo de 90 graus, certo? O lado que tiver oposto a esse ângulo de 90 graus vai se chamar de hipotenusa. Então, eu tenho a hipotenusa e os dois catetos. Esses catetos aqui eles vão ser chamados em relação ao ângulo que eu estou trabalhando. Existe o cateto adjacente e o cateto oposto. O cateto oposto é o cateto que está longe do meu ângulo, certo? Então, se eu estou trabalhando com esse ângulo aqui, o cateto oposto vai ser o que está distante desse ângulo. E o cateto adjacente, como ele está dizendo adjacente, quer dizer que ele está perto, ele está encostando nesse ângulo aqui, certo? E aí eu tenho essas três relações trigonométricas aqui. E aí pode ser um pouquinho difícil de decorar, mas sempre que eu penso em seno, cosseno e tangente, eu penso nessa ordem. Primeiro seno, depois cosseno e depois tangente. E aí existe uma frasezinha que ajuda você a decorar, que é o seguinte: coga, caga, coca. Certo? Então, coga, caga, coca. Seno, cosseno e tangente. E aí você pode decorar essas três regrinhas aqui. O que é o seno? É o cateto oposto, o tamanho do cateto oposto dividido pela hipotenusa. O que é o cosseno? É o cateto adjacente dividido pelo tamanho da hipotenusa. E o que é o tangente? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Coga, caga, coga. Certo? E a gente pode olhar aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Nada mais é do que um triângulo retângulo, certo? É igual a esse aqui, só que virado de cabeça para baixo, certo? E aqui eu tenho esse ângulo D aqui. Eu tenho esse desvio lateral, que eu vou chamar de Dzão, certo? E eu quero trabalhar também com esse raiozinho vermelho aqui, que eu vou chamar de X, tá? E vocês já vão ver por quê. Estou dando aqui um spoiler da fórmula que a gente vai descobrir, certo? Então vamos lá, ó. Se eu for olhar para esse triângulo aqui, ó, usando o meu ângulo D como referência, eu tenho o cateto oposto, que eu quero usar, e a hipotenusa. Qual é que usa o cateto oposto e a hipotenusa? É o seno, né? Então eu posso escrever que o seno de D, o seno desse ângulozinho aqui, é o quê? É o desvio lateral, que é o tamanho do cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que eu chamei de x, certo? Então eu posso escrever aqui, ó, seno de D é igual a D sobre x. E aí se eu quiser deixar o x isolado, o x é igual a D sobre o seno de Dzinho, que é o ângulo desviado, tá bom? Isso aqui foi olhando para esse primeiro triângulo. Vamos olhar para o próximo triângulo, que é esse aqui, ó.
Estão vendo aqui? Nesse próximo triângulo, esse aqui continua sendo o lado X, né? Esse ângulo aqui é o ângulo R, que a gente já tem, tá certo? E essa altura aqui é justamente a espessura da minha lâmina. Então, aqui eu tenho a espessura, esse ângulo aqui e esse X aqui, que é a minha hipotenusa. Percebam que o ângulo 90 graus está aqui, ó. Aqui está formando um ângulo reto, então a hipotenusa está aqui. Se a hipotenusa está aqui, o que é que vai acontecer? Os outros dois vão ser os catetos. Como esse cateto aqui é o que está perto do ângulo que eu estou trabalhando, esse aqui é o cateto adjacente, esse aqui é o cateto oposto. Como a espessura é isso aqui, eu vou estar usando cateto adjacente e vou estar usando a hipotenusa. Quem é que usa cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno, não é? Então vamos lá. Cosseno de R é igual a E sobre X. Então, cosseno de R igual a E sobre X. Para isolar o X, eu vou e deixo assim. X é igual a E dividido pelo cosseno de R. Então, se X é igual a isso aqui e X é igual a isso aqui, quer dizer que esses dois são iguais. Eles só estão representados de forma diferente. É a mesma coisa que eu falar tangerina e mexerica. As duas são a mesma coisa, só tem nome diferente. Então eu posso igualar os dois. Quando eu igualo, eu fico com isso aí. E se o que eu quero, no final das contas, é achar quem é esse desvio lateral, eu posso passar o seno de D multiplicando, não posso? E no final das contas, eu vou ficar com... Só mudei o E aqui porque estava minúsculo e eu escrevi em maiúsculo. No final das contas, o desvio vai ser igual a espessura multiplicado pelo seno de I menos R. Mas, Christian, você falou que era D e não I menos R. Mas vocês lembram que o D é exatamente igual ao I menos R, então eu posso só trocar aqui, dividido pelo cosseno de R. E é assim que a gente descobre qual vai ser o desvio lateral que o meu raio luminoso vai sofrer quando ele passa por uma lâmina de faces paralelas, certo? Aqui está uma questão bem rápida para a gente fazer, para a gente só praticar e ver como é simples, certo? Ele fala aqui que determinar o desvio aproximado sofrido por um raio de luz que atravessa uma lâmina de faces paralelas com 1,5 cm de espessura. Os ângulos de incidência na passagem da luz do meio externo para a lâmina e da lâmina para o meio externo são, respectivamente, 45 e 30 graus. O que é que ele está dizendo? Esse aqui, 45, é o ângulo que vai do meio externo para a lâmina, e esse de 30 aqui é o que vai da lâmina para o meio externo. Então vamos fazer aqui um desenho para a gente ver se entende. Está aqui a minha lâmina com espessura de 1,5 cm. Está chegando um certo raio luminoso. A ideia é que ele continuasse, sendo que ele encontrou um objeto, mudou de meio. Quando ele muda de meio, ele sofre refração. Sofreu refração, e aí ele vai seguir em trajetória em linha reta até o final dessa lâmina, sendo que quando ele chegar no final dessa lâmina, ele vai voltar para o outro meio, então ele vai voltar sofrendo a refração também, agora se afastando da linha normal. Ele fala que 45 graus é o ângulo formado quando a luz passa do meio externo para a lâmina. Então tá aqui, o meio externo para a lâmina chega com 45 graus. 30 graus é o quê? É quando ele chega da lâmina para o meio externo, certo? Então esses foram os valores que ele deu. E ele pergunta qual vai ser esse desvio lateral aqui. E aí como é que a gente vai fazer isso? A gente vai aplicar aquela fórmula. Aqui eu só completei os ângulos. Vamos aqui executar a fórmula. Quem vai ser o meu D? Igual a E, que é a espessura, 1,5 centímetros, multiplicado pelo seno de I menos R. Quem é o I e quem é o R? Vamos voltar lá para o começo. O I é o ângulo que está chegando. Ó, o I é o ângulo que está no ar, certo? E o R é o ângulo que está dentro do vidro, certo? Então vamos lá. 45 é o ângulo que está no ar, 30 é o ângulo que está dentro do meu vidro, certo? E aí, esse 15 aqui é o ângulo de desvio, né? O ângulo que foi desviado. Então aqui, tanto eu posso botar 45 menos 30, que vai dar 15, como eu posso colocar já os 15 direto. Vai ser 1,5 multiplicado pelo seno de 15 dividido pelo cosseno de 30, certo? E aqui eu vou olhar aqui os valores que ele deu. Ele já deu isso aqui na questão e percebam que ele deu um monte de dado para confundir vocês. Mas a gente só precisa do seno de 15, que é 0,26, e do cosseno de 30, que é 0,87. A gente vai fazer aqui a continha e vai chegar 0,45, letra A, muito tranquilo, né? Vamos agora para o próximo assunto. A gente vai conversar sobre
refração em prismas. Não o prisma carro, obviamente, mas os prismas objetos geométricos. E o que são esses prismas aí que são objetos geométricos? São objetos em 3 dimensões, é claro, que têm duas faces paralelas, certo? Então, duas faces que, por mais que eu estenda elas nunca vão se encontrar. Então, eles têm que ter duas faces paralelas, e sempre que eu cortar ele na direção dessas faces, eles não podem mudar de grossura, eles não podem ficar mais fininhos ou mais grossos, certo? E aí, para ver se vocês entenderam mesmo, fazer aqui um exercício e ver quais desses são prismas e quais não são. Vamos aqui fazer só alguns para ver se vocês pegam um jeito. Depois vocês podem pausar agora aí e ver se vocês acertam. Esse primeiro aqui, ó, tem várias faces paralelas, e se eu cortar em qualquer direção aqui paralela a essas faces, ele vai continuar com a mesma grossura, então tudo certo. Esse aqui não tem faces paralelas, e se eu for cortar ele na direção, por exemplo, da base, ele vai ficando cada vez mais fininho, né? Então isso aqui não é um prisma. Essa esfera aí também não é um prisma porque nem faces tem. Esse terceiro aí também não é um prisma porque eles só são duas pirâmides uma em cima da outra, né? Se eu for cortar aqui, ó, nessa direção aqui, ele vai mudar a espessura dele, né? Então isso aqui não é um prisma também. E por aí vai, vou só passando aqui para vocês verem. Esse quarto aqui, ó, vocês podem ver que não é um prisma porque ele tem duas faces paralelas assim, mas se eu for cortar na direção dessas faces aqui, ele vai ficando mais fino, né? Ele é meio que fosse um cone cortado, vai ficando mais fino. Então ele não é um prisma também, nem esse, certo? Então os únicos que são prismas, que têm faces paralelas, e se eu cortar na direção dessas faces não vai mudar a grossura, são esses 6 aí que sobraram, certo? Aqui eu tenho eles aqui na vida real, um pedacinho de vidro que tem base triangular, ele está aqui deitadinho, né? E se eu cortar aqui nessas direções, ele fica com a mesma grossura, certo? Então vamos estudar agora o que é que acontece quando a luz bate em um prisma. A gente sabe que se a gente chegar com a luz com certo ângulo I, estou aqui no meio do A, ele vai entrar no vidro, que é um meio mais refringente, então ele vai se aproximar da reta normal, formando esse ângulo R1 aqui. E ele vai continuar em linha reta, sendo que em algum momento ele vai querer sair, certo? E se eu vou do meio mais refringente para o menos refringente, ele vai se distanciar dessa reta normal aqui. Então ele vai fazer uma trajetória que vai se desviar uma vez, duas vezes, certo? E o nosso objetivo, no final das contas, vai ser qual vai ser esse desvio total aí que vai acontecer, tá bom? Então, o que vai ser o desvio total? Nada mais vai ser do que o desvio que ele sofre aqui no começo, mais o desvio que ele sofre no final, tá? A gente vai estudar algumas relações que vão chegar até esse ponto, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é, isso aqui é uma reta normal, e isso aqui é uma reta normal, certo? Então, o ângulo que a reta normal faz com a face é 90 graus, o ângulo que essa reta normal faz com a face é 90 graus, tá bom? Então, aqui eu tenho um quadrilátero, certo? E eu sei que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. O que é esse A, Christian? Esse A aqui é o ângulo de abertura entre as duas faces que estão sendo iluminadas, certo? Então, o ângulo entre essa face 1 e essa face 2, eu vou chamar de A. E aí eu quero saber quem é esse ângulo que está aqui embaixo, é o ângulo B, certo? Vou chamar esse ângulo aqui de ângulo B. Eu sei que a soma dos lados internos de um quadrilátero, que é esse quadrilátero aqui formado, tem que ser 360 graus. Então eu posso escrever que A mais 90 mais B tem que ser igual a 360 graus, porque isso é um quadrilátero. E se eu organizar isso aí direitinho e deixar o B isolado, eu vou ficar com 90 mais 90 igual a 180, passei subtraindo 180, e esse A que era positivo eu passei negativo, então o B é igual a 180 menos A, isso olhando para esse quadrilátero inteiro aqui, tá bom? Agora, olhando só para esse triângulo aqui de baixo, o que é que eu tenho? Nesse triângulo de baixo aqui, eu sei que a soma dos ângulos internos tem que ser 180, né? Então, esse ângulo R1 mais esse ângulo R2 mais esse ângulo B tem que ser igual a 180. Então, eu escrevi aqui, ó, R1 mais R2 mais B igual a 180, sendo que quem é B? B é 180 menos A. Então, eu posso botar aqui 180 menos A. E aí, eu vou passar esse 180 subtraindo 180 menos 180 é zero. Esse A que estava negativo vai passar positivo, e eu fico que no final das contas o R1 mais o R2 vai ser igual ao A, certo? Então, esse ângulo aqui, R1 mais esse ângulo R2 aqui, eles vão ser exatamente iguais ao ângulo de abertura do meu prisma, tá certo? Sendo que isso não é o que eu quero ainda, eu quero encontrar quem é o desvio total. E aí o que é que eu tenho que calcular? O que vai ser esse desvio total? Vai ser o desvio angular da direção que eu estava no começo para a direção que eu estava no final, certo? Se eu prolongar essas duas aqui, ó, direção do começo,
direção do final. Eu vejo que o ângulo formado vai ser esse ângulo aqui, ΔM, que eu vou chamar de desvio total, certo? Sendo que esse desvio total também pode ser interpretado como o tanto que ele desviou no começo, que eu chamei esse ângulo aqui de D1, mais o tanto que ele desviou no final, que eu vou chamar esse ângulo aqui de D2, certo? E aqui percebam que eu tenho de novo ângulos opostos pelo vértice. Esse I1 aqui é igual a D1 mais R2, esse ângulo I1 aqui é igual a D1 mais R1, e esse ângulo aqui, I2, é igual a D2 mais R2. Eu vou escrever isso aqui de uma maneira diferente. Eu vou escrever que o D1 é igual a esse ângulo todo, menos esse pedacinho. E eu vou escrever que esse ângulo D2 aqui é esse ângulo todo, menos esse pedacinho, certo? E no final das contas eu quero o desvio total, né, que é o D1 mais o D2. Então eu vou somar os dois. E como é que eu somo a equação? Somo tudo que está de um lado, somo tudo que está de outro. Então, D1 mais D2 é igual a I1 menos R1 mais I2 menos R2. E aí eu vou só deixar mais organizado. Desvio total é I1 mais I2, que são os que estão positivos, menos, abre parêntese, R1 mais R2, que são os que estão negativos. Então, quando eu aplicar a distributiva aqui, vai ficar menos R1, menos R2. Tá certo? Então, isso aqui é exatamente igual ao que está aqui. Sendo que eu já aprendi que quem é R1 mais R2? R1 mais R2 igual a A, que é o ângulo de abertura do meu prisma, né? O ângulo entre as faces. Então, eu posso trocar isso aqui e vai virar I1 mais I2 menos A. Tá certo? Então, eu sei que essa parte matemática é um pouco complicada, confunde a cabeça da gente, mas o importante é a gente saber o sentido das coisas, o porquê que elas estão acontecendo, né? Se decorarem a fórmula é melhor, mas aprenderem por que ela surgiu, como foi que ela surgiu, por que ela existe, é o mais importante. A gente saber que primeiro ele vai sofrer uma refração, depois ele vai sofrer outra. Primeiro ele vai se aproximar da normal, depois eu vou ter outra normal que vai ser perpendicular a outra face, e depois ele vai sofrer outro desvio, se afastando dessa nova normal, certo? Então isso aqui é basicamente o que a gente tem de refração em prismas, certo? Agora a gente vai voltar para o Iberê e vai ver o que é que ele vai falar sobre a reflexão total. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa, mas a luz vai caminhar da água para o ar. Ó, você pode ver que a luz entra num ângulo e sai em outro. Ela sai já curvada na direção da água. E olha só, conforme eu vou mudando o ângulo dessa luz aqui, lá esse feixe que está vendo saindo, ele vai se aproximando da superfície da água. O que vai acontecer no momento em que essa luz encostar na água? Ela chega no limite e bater na água. Olha só, aqui ela está saindo lá para cima, eu vou mudando, ela vai descendo. Ops, desapareceu. O que acontece no momento que aparece? Olha, aqui dentro tem um reflexo da luz do laser. Esse reflexo vai ficar muito mais forte, dá uma olhada. Então, isso aqui se chama reflexão total. Toda a luz que eu estou jogando dentro da água não sai mais para o ar, ela reflete completamente aqui dentro do aquário. Então, aí a gente viu o fenômeno da reflexão total, né? Que é o quê? Quando eu estou passando de um meio para o outro, a refração vai acontecer com certo ângulo, de acordo com certo ângulo de incidência, certo? Sendo que existe um certo valor limite para esse ângulo de incidência. Se o limite for maior do que o limite de refração do meu material, ele não vai mais sofrer refração, ele não vai mais ser desviado, não vai nem passar para outro meio, ele vai ser completamente refletido, certo? E é isso aí que a gente vai ver agora, aplicações da vida real. O Matheus já explicou como é que funciona a miragem, né? Que vai acontecer um momento que vai ter reflexão total também, mas o que a gente vai ver agora é uma reflexão total em um prisma. E aí lembra que o Iberê falou também no começo do vídeo que se a gente chegar com um raio perfeitamente perpendicular à superfície, não tem refração. Então é o que vai acontecer aqui, ó. O raio vai chegar perfeitamente perpendicular nessa parte aqui, então não vai ter refração. Aí ele vai chegar na próxima parede do meu prisma. E esse prisma aqui em especial, o ângulo limite dele é, digamos, 40%. Certo? Então, se eu chegar com um ângulo maior do que 40%, o raio não vai sofrer refração, ele vai sofrer reflexão total. Então, ao invés de eu passar para o outro meio aqui, fazendo isso aqui, ele vai ser completamente refletido. Isso aqui vai funcionar como se fosse um espelho. E ele vai descer totalmente aqui, formando um ângulo de 45 graus para normal. Vai descer aqui em linha reta, todo bonitinho. Aí vocês podem perguntar para mim, e daí? Para que isso serve? Que aplicação? Para que eu vou usar isso no meu dia a dia? E aí eu digo para vocês, já viram em filme de submarino, que às vezes quando as pessoas estão lá dentro do submarino, que não tem janela, não tem nada, e eles querem ver o que é que está do lado de fora.
Eles puxam o negócio lá de cima, botam nos olhos dele e começam a girar assim, para ver o que está acontecendo. Algo mais ou menos assim. Como é que a imagem que está aqui vem parar exatamente nos olhos dele? Como é que isso acontece? O que acontece aqui é que, vocês podem ver aqui, ó, que tem um prismazinho aqui, que o que é que vai acontecer? A luz vai vir para cá, veio aqui retinha. Quando chegar aqui, ele vai querer sofrer refração, mas o ângulo vai ser maior do que o ângulo limite do material, certo? Então a tendência dele vai ser refletido lá para cima. Quando ele vier para cá, vai ter outro prisma e vai fazer ele ser refletido lá para frente. E ele vai ver na direção que ele quer. Ou seja, o raio vai vir aqui, bater num prisma, sofrer reflexão total e vai vir para cá, certo? Aí você pode me perguntar, mas por que ele usa prisma? Seria muito mais fácil usar um espelho, por exemplo. Por que não se usa espelho? Eu não sei se vocês sabem, mas o espelho ele é formado por metais para dar as características reflectivas dele. E aí, quando você está no meio do mar, o que é que acontece muito? Oxidação. As coisas se enferrujam muito mais fácil quando você está no ambiente salino, né? Você tem muitos íons cloreto suspensos no ar. E aí, se você colocar um espelho aí, ele vai tender a oxidar, ele vai tender a enferrujar e a perder as características reflectivas dele. Por isso, não sei se vocês têm muito espelho aí em casa, mas se vocês pegarem um espelho antigo e olharem as bordinhas, vocês podem ver que elas podem estar um pouco corroídas, um pouco mais amarronzadas e essas partes não vão mais refletir. Então é por isso que a gente não usa espelhos nessa situação, a gente vai usar simplesmente prismas, tá certo? E aí é uma aplicação, o nome desse coisinho aqui se chama periscópio, certo? E outra, aqui tá o que vai acontecer, ó. A luz vai bater no barco, o barco vai refletir. Vai vir para cá, reflexão total, desceu. Reflexão total de novo, voltou para o meu olho, certo? E é assim que eu posso ver uma coisa que está num nível totalmente diferente de mim, e a luz vai ser desviada certinho e eu vou ver como se estivesse na minha frente, certo? Outra coisa é o olho de gato. Não sei se vocês já andaram de noite assim, ou apontaram a lanterna para um gato, tiraram uma foto com flash. Parece que os olhos dele estão brilhando, né? Parece que eles ligaram a lanterna lá no escuro para enxergar melhor. Mas não é isso que acontece. O que é que acontece é que esse olho de gato aí, ele funciona como um objeto de reflexão total. Como assim? Dentro do olho do gato tem umas estruturinhas assim. A luz vai chegar, quando chegar aqui, vai chegar com o ângulo superior ao ângulo limite do ângulo de refração do olho do gato, e em vez de sofrer refração, ele vai sofrer reflexão. Ele vai subir para cá. Quando ele subir de novo, ele não vai sofrer refração, ele vai sofrer reflexão de novo. E a luz vai voltar todinha. Então o que você está vendo não é o olho do gato brilhando, é o olho do gato refletindo a luz que está jogando na cara dele. Então isso não quer dizer que gato enxerga no escuro, ele só está refletindo a luz que está chegando nos olhos dele. E aí aplicações da vida real, não sei se vocês já viram quando vocês estão viajando, essas tartaruguinhas aqui que ficam no caminho da estrada para guiar o caminho de vocês à noite. Vocês podem perceber que quando vocês estão vendo de frente, parece que elas estão ligadas, né, com a lâmpada acesa. Quando vocês passam por ela, elas estão acesas. Mas depois que vocês passam, se vocês olharem para trás, pelo retrovisor, vocês vão ver que elas já estão parecendo que estão apagadas. Como é que funciona? Elas ligam quando você está passando e desligam quando você vai embora? Não. Elas simplesmente refletem a luz do farol da frente do seu carro. A luz do farol bate, vem aqui, bate, sobe e volta para você. Então a luz vai chegar e vai ser refletida, certo? E aí o que você vai estar vendo nada mais é do que o reflexo da luz do carro de vocês passando. E é assim que funciona, né? Seria muito melhor do que, por exemplo, deixar a lâmpada ligada aqui gastando energia, né? Que energia é cara. Outra coisa é bicicleta também. Bicicleta não tem sistema elétrico, né? Então não tem como ligar uma lâmpada, por exemplo, eu ficar recarregando bateria para poder ligar a lâmpada. Então o que acontece quando eu ando de bicicleta à noite? Eu coloco um desse aqui atrás do banco, esses coisinhos aqui tem essas estruturas assim, a luz do carro vai bater, vai ser refletida e vai voltar para o meu motorista, ele vai ver essa lâmpada aqui brilhando em vermelho ou brilhando em branco. Então ele vai ver que tem uma bicicleta ali e não vai atropelar você. E isso parece que você está com a lâmpada ligada, mas você não está. Ela só está refletindo a luz que está chegando nele, certo? Por isso a gente chama isso aqui de farol olho de gato, certo? Agora vamos estudar a luz visível. Vou passar aqui o último vídeo da aula de hoje. Vocês podem ver aí que tem um disco branco girando, né? Sendo que quando ele para de girar, vocês percebem que esse vidro na verdade não é branco. Esse disco na verdade não é branco. Ele nada mais é do que a soma das cores do arco-íris
desenhadas certinhas na ordem certa, um depois do outro, certo? E aí por que isso acontece? Isso acontece porque a luz branca que vem do Sol nada mais é do que a soma de todas as cores do arco-íris, do vermelho até o violeta, certo? Então a luz branca nada mais é do que a soma dessas cores aí. E aí eu tenho certeza que vocês já ouviram falar no termo infravermelho e ultravioleta. A luz que a gente enxerga é a luz que é depois do infravermelho e antes do ultravioleta, certo? Por isso que o nosso arco-íris ele começa no vermelho e termina no violeta, certo? Infravermelho até o ultravioleta, tá bom? E a gente vai estudar já já como é que se formam os arco-íris e por que eles têm essas cores, né? Aqui está o espectro da luz que a gente vê, né? A gente já ouviu falar, por exemplo, que os raios ultravioleta que o Sol manda é o que deixa a gente bronzeado, né? Dá até câncer. Por isso que está aqui, ó, bronzeamento artificial. A gente não vê a luz que faz a luz que causa bronzeamento. E aí eu tenho uma coisa para dizer para vocês. A luz vermelha, ela como tem uma frequência menor, ela é muito mais rápida do que a luz roxa, por exemplo, certo? Então a luz vermelha é bem mais rápida do que a luz roxa. E aí vamos ver aqui a dispersão da luz visível. Não sei se vocês já viram a capa, já viram isso aqui em algum lugar. Essa imagem aqui é a capa de um álbum de uma banda muito famosa chamada Pink Floyd, uma banda lá das antigas de rock. E aí o que está acontecendo? Está chegando a luz branca aqui, ó, está batendo num prisma, essa luz está se dispersando, se separando, e quando ela sai do prisma, ó, ela saiu toda separadinha, toda bonitinha, do vermelho até o roxo. Vamos estudar agora por que isso acontece. Eu falei para vocês que a luz branca nada mais é do que a soma do vermelho com alaranjado, com amarelo, com verde, com azul, com anil, com violeta, né? Então, quando a luz vem junto, ela vem com todo mundo junto, certo? Sendo que eu já falei para vocês, cada corzinha dessa tem uma velocidade diferente. E a velocidade é maior no vermelho e vai diminuindo até a menor velocidade, que é a velocidade do violeta. Aí eu pergunto para vocês, você está andando de carro a 200 km por hora e andando de carro a 20 km por hora. Qual é o mais difícil de fazer uma curva? A 200 ou a 20? É mais difícil de fazer uma curva a 200 por hora, né? É mais difícil de desviar o carro a 200 por hora. Então aqui percebam que quando a luz branca chega, ela vai entrar em um meio mais refringente. A velocidade vai mudar. Sendo que, como a luz vermelha ela é mais rápida, ela vai ser um pouquinho desviada, certo? A luz laranja ela já é um pouco mais devagar que a luz vermelha, então ela vai ser um pouquinho mais desviada. Isso aí vai aumentando, eles vão sendo mais desviados, até chegar na luz mais lentinha, que é a luz violeta. E aí percebam que a luz violeta ó, foi desviada pra caramba, ela estava nessa direção e virou todinha pra cá. Por isso que a luz, quando ela chega aqui, que ela entra no meu prisma, ela se separa, porque eles têm velocidades diferentes, então eles vão fazer curvas de jeito diferentes. Então o vermelho vai se desviar um pouquinho e o roxo vai se desviar bastante. E aí quando eles saírem do prisma, vão sofrer refração de novo, vocês podem ver que ela chegou branca e saiu toda separadinha, porque eles tiveram que fazer uma curva e eles não conseguiram fazer uma curva do mesmo jeito. E aí essa curva que ele vai fazer, depois que ele entra no prisma, é a curva de dispersão da luz visível. Entrou branco, saiu parecendo um arco-íris, certo? Tá aí o exemplo de como é que ela aparece. A luz vai chegar branca aqui, ó, saiu que nem um arco-íris. Agora vamos fazer uma questão bem rapidinha aqui, que caiu no vestibular aí que nem é famoso, chamado Enem. Ele fala aqui que tem uma luz aqui, e essa luz ela só é composta por vermelho, azul e verde, certo? Percebam até que ele mudou a ordem para confundir a gente, mas não vai confundir. Voltando para cá. Primeiro aqui está o verde, primeiro aqui está o vermelho, depois vem o verde, depois o azul. Então qual vai ser a ordem de velocidade? O vermelho é o mais rápido, vai ser o que vai desviar menos. O verde é o que está no meio dos dois, né? Então ele vai se desviar mais ou menos. E o azul vai ser o que menos vai se desviar. Vai ser o que mais vai se desviar, né? Porque o azul é o mais devagarinho dos três, certo? Então o que vai acontecer? Veio uma luz aqui, uma vai se desviar pouco, outra vai se desviar médio e outra vai se desviar muito. Aí elas passaram pelo prisma, vieram descendo aqui. Bateram no espelho e vão subir para esse perfil aqui. E aí ele quer saber qual é a ordem de baixo para cima das cores que ele vai ver. Então vamos lá. Essa que se desviou menos, obviamente, é o vermelho, né? Que é a mais rápida. Então aqui, ó, a vermelha está aqui em cima, desceu, veio para cá e veio para cá. Então ela é a primeira de baixo para cima
Então, primeiro vem o vermelho. Depois do vermelho vem o quê? Vem o verde, né? Então, o verde vai ser a que vai se desviar mais ou menos. Então, ele veio para cá, é a que está aqui no meio, bateu no espelho, subiu. A verde é a que está no meio. E a última vai ser a azul, que é mais devagarinho, vai se desviar mais, veio para cá, subiu, azul. Então, a ordem é vermelho, verde e azul. Resposta vermelha, verde e azul, letra A, tá certo? Só não se confunda que ele fala de baixo para cima, certo? Só de saber a primeira você já teria acertado, porque a única que começa com vermelho é a letra A, tá bom? E agora, por último, para encerrar nossa aula, a gente vai ver como é que se formam os arco-íris. Como é que funciona? Quando é que a gente vê arco-íris normalmente? A gente vê arco-íris em dia de chuva, que choveu, e depois o sol apareceu. Quando o sol aparece depois de uma chuva, tem arco-íris normalmente. Por que isso acontece? Depois que chove, fica um monte de gotícula suspensa no ar, né? A chuva que está caindo, as gotinhas vão caindo, e aí a luz do sol que chegou vai entrar nessa gota, e essa gota vai funcionar como um prisma. Então a luz chega como luz branca, vai se dispersar em vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, se dispersou. Quando chegar aqui no 3, vai chegar com um ângulo maior do que o ângulo limite de refração. Então ele não vai sofrer mais refração, ele vai sofrer reflexão total. Depois que ele refletiu, vai vir para essa parede aqui, e aí sim ele vai sair em refração da minha gotinha, todo separado, todo bonitinho, formando o arco-íris. Então, os arco-íris se formam fazendo exatamente a soma de tudo que a gente estudou nessa aula. Teve aqui uma refração, reflexão total, dispersão da luz, refração de novo, se formou o arco-íris, certo? É por isso que para a gente ter um arco-íris, a gente precisa de água, para funcionar como um prisma para dispersar a luz, e precisa de luz também do sol. Por isso que quando o dia está 100% nublado, a gente não vê arco-íris tanto quanto a gente vê em dias ensolarados, que tem chuva, mas logo depois o sol aparece. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Um bom fim de semana para vocês, uma boa aula. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. E até a próxima aula, pessoal.